Miguel, o arcanjo, é o único identificado como arcanjo na Bíblia, conforme Judas 9. O termo arcanjo indica um líder ou um anjo extremamente poderoso, posicionando Miguel no topo da hierarquia angelical como o principal príncipe celestial. Judas 1, 9. No entanto, mesmo Miguel, ao disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés, evitou condená-lo severamente, declarando apenas: "O Senhor te repreenda", versão King James. É importante destacar que Miguel é a única figura reconhecida como arcanjo nas Escrituras. O prefixo arcanjo sugere que ele é o mais elevado entre os anjos sagrados. O próprio nome Miguel levanta a pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que escolhem o nome Miguel para seus filhos, podem não compreender completamente seu significado. Isso é uma pena, pois seria ideal se a menção desse nome levasse as pessoas a pensar em Deus. Frequentemente, quando os homens encontraram anjos, sentiram-se erroneamente compelidos a adorar esses seres criados em vez do Criador. Assim, o nome Miguel, o arcanjo, nos lembra de direcionar nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. Único em seu título, Miguel se destaca, pois a Bíblia não menciona um grupo de arcanjos, mas apenas ele como o único arcanjo. No Antigo Testamento, Miguel está principalmente ligado à nação de Israel e é referido por Deus como o príncipe do seu povo escolhido. De várias formas, Miguel atua como o principal administrador na governança divina do universo, sendo responsável por executar o julgamento de Deus. Conforme Daniel 12:1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas, naquele tempo, todos os que tiverem seus nomes escritos no livro serão salvos. Miguel desempenha um papel crucial na proteção e defesa do povo de Deus. Em Daniel, ele é chamado de Miguel, teu príncipe. E Daniel 10, 10 e 21 reforça isso ao afirmar: "Ninguém me sustenta contra eles, a não ser Miguel, vosso príncipe." As funções de Miguel também incluem liderar como um guerreiro divino. Em Apocalipse 12, 7 a 12, ele comanda os exércitos celestiais em uma grande batalha contra Satanás, o grande dragão, e seus demônios, no que será o confronto final dos tempos, marcando a derrota das forças do mal. Conforme a Bíblia prediz, Miguel sairá vitorioso na batalha vindoura, fazendo o inferno tremer e o céu exultar em celebração. Satanás, originalmente conhecido como Lúcifer, ou filho da alva, foi expulso do céu com suas forças rebeldes e continua sua luta até hoje. Embora pareça ter vantagem em muitas batalhas, sua derrota é certa. Ele perderá seu poder para sempre, quando as forças das trevas forem completamente destruídas por Deus. Muitos se perguntam como tal conflito poderia surgir na criação perfeita de Deus. O apóstolo Paulo descreve esse dilema como o mistério da iniquidade, afirmando: "Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém até que seja afastado." Segundo Tessalonicenses 2:7. Embora muitos detalhes permaneçam desconhecidos, uma verdade clara é reconhecida. Os anjos que caíram o fizeram por meio da rebelião contra Deus. Conforme está escrito: "Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservados para o juízo." Segundo Pedro 2:4. A passagem de Judas 6 talvez coloque a culpa mais diretamente sobre os próprios anjos, afirmando: "E aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada." Judas 6. Esse evento, marcado pela rebelião de Lúcifer contra Deus e a deserção de possivelmente 1/3 do exército angelical, é a maior catástrofe de toda a história da criação. O momento exato desses acontecimentos é um tanto incerto, situando-se entre o início da criação e a chegada de Satanás ao Jardim do Éden.
O mais importante não é o momento da criação dos anjos, mas sim quando caíram da graça. Parece improvável que essa queda tenha ocorrido antes de Adão e Eva serem colocados no jardim, o que sugere que, até então, toda a criação, incluindo os anjos, era considerada boa. O tempo exato que Adão e Eva passaram no jardim antes da queda dos anjos e da tentação de Satanás à humanidade permanece uma questão aberta à especulação. Esse cenário reflete uma crise dos tempos modernos. Isaías 14, 12 a 14, descreve vividamente a origem desse conflito. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Disseste no teu coração, subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua queda, Lúcifer era descrito como um anjo de luz, repleto de esplendor e magnificência. Em um lamento dirigido ao rei de Tiro, o Senhor Deus o descreve por meio de Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o soberano Senhor. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa te cobriste. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo, todas engastadas em ouro. No dia em que foste criado, foram preparados os teus tambores e teus pífaros. Tu eras o querubim ungido para proteger, pois eu assim te designei. Estiveste no monte santo de Deus, andaste entre pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus e te expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lancei por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Ezequiel 28, 12 a 17. Alguns interpretam que, durante a rebelião de Lúcifer contra Deus, até 1/3 dos seres celestiais se uniu a ele, dando início a uma batalha cósmica contínua que atingirá seu ápice no Armagedon, com a vitória de Cristo e de seus exércitos angelicais. Leslie Miller, em seu livro Tudo sobre Anjos, destaca que a Bíblia frequentemente simboliza os anjos como estrelas. Essa linguagem simbólica explica por que Lúcifer era inicialmente conhecido como estrela da manhã antes de sua queda. Além disso, João expande essa imagem em Apocalipse, afirmando: sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, quando ela desse à luz, ele lhe devorasse o filho. Apocalipse 12, 4. É fascinante considerar que nosso planeta está no centro de um conflito cósmico que influencia todo o universo. É impressionante pensar que nós, que estamos aqui por tão pouco tempo, desempenhamos papéis nessa luta atemporal. Parece difícil acreditar que seres celestiais vindos de além do nosso mundo estejam envolvidos numa batalha pela Terra. Esse conflito monumental começou no Jardim do Éden, que se acredita estar localizado entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Aqui, as forças de Deus estão intensificando seus esforços à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, enfraquecendo continuamente o poder de Satanás. Miguel, o arcanjo, sob ordem divina, está reunindo suas tropas para o confronto final, conhecido como Armagedon. A Bíblia descreve o céu com Satanás essencialmente derrotado. No entanto, fica claro que Deus ainda não o removeu completamente do nosso mundo.
as Escrituras afirmam que, quando Jesus voltar, Deus enviará anjos para executar o julgamento final e erradicar Satanás da existência. Quando Jesus descer novamente, Miguel, o arcanjo, anunciará sua chegada com um brado triunfante, proclamando a gloriosa e alegre notícia do retorno de Cristo. Ele também traz esperança àqueles que morreram em Cristo, prometendo sua iminente ressurreição. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Thessalonians 4:16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Daniel buscava orientação em oração quando Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro. No entanto, esse mensageiro encontrou obstáculos em seu caminho. Daniel explica: "Mas então, Miguel, um dos principais príncipes veio para me ajudar." Assim, Miguel estava envolvido em garantir que a mensagem de Deus chegasse sem impedimentos. Parece adequado considerar Miguel como um general, pois suas aparições estão sempre associadas a batalhas espirituais. Especificamente, Miguel desempenha um papel essencial em relação a Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é reconhecido como o príncipe da nação. Mas eu te revelarei o que está registrado na Escritura da verdade. Ninguém me apoia nessas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que defende o teu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que as nações surgiram. Naquele tempo, o teu povo será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro. Daniel 12:1. Muitos desconhecem o papel significativo que as forças angelicais desempenham nos eventos humanos. Essa luta eterna entre os seres celestiais que servem a Deus e os anjos das trevas aliados a Satanás é retratada de forma profunda no livro de Daniel. Daniel detalha o intenso conflito entre os mensageiros divinos e os espíritos malignos das trevas. Durante um período de profundo luto que durou 3 semanas, Daniel foi visitado por um anjo. Daniel 10:3. Não comi nenhuma iguaria, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e evitei usar óleos até que as 3 semanas se completassem. Daniel se absteve de pão, carne e vinho, e não usou óleos enquanto permanecia junto ao rio Tigre. De repente, uma figura vestida de linho apareceu diante dele, com o rosto brilhando como um relâmpago e os olhos flamejantes como tochas. Sua voz ressoava como o clamor de uma multidão. Somente Daniel viu a visão. Os homens que estavam com ele sentiram algo avassalador e fugiram para se esconder. Tomado pela experiência, Daniel sentiu suas forças se esvaírem ao ficar sozinho diante do ser celestial. A presença arrebatadora do anjo teve um profundo impacto sobre ele. Apesar de desmaiar em um sono profundo, Daniel foi despertado pelo toque e pela voz do anjo Gabriel. Gabriel contou sobre sua própria provação. Ele havia partido em direção a Daniel no início de suas orações, mas foi impedido por um príncipe demoníaco em uma batalha feroz. Foi então que Miguel interveio, auxiliando Gabriel e garantindo que sua passagem até Daniel não fosse obstruída. O anjo tinha uma mensagem crucial a entregar. Ele foi enviado para revelar a Daniel os eventos que Deus havia determinado para o mundo, especialmente para Israel, nos tempos do fim. Diante da grandiosidade da revelação, Daniel ficou fraco e perdeu a capacidade de falar. O anjo tocou seus lábios, restaurando-lhe a força e permitindo que ele voltasse a se comunicar. Após cumprir sua missão, o anjo disse a Daniel que retornaria à batalha contra o príncipe demoníaco, continuando a luta entre as forças da luz e das trevas. Durante toda essa experiência extraordinária, Daniel permaneceu consciente e alerta. Ele não estava tendo alucinações ou sonhos. Foi um encontro real e incontestável com um ser celestial.
Daniel havia orado fervorosamente a Deus em favor de Israel, e suas preces foram ouvidas. Suas 3 semanas de oração e jejum foram extremamente eficazes. Naquele momento crucial, ele recebeu a confirmação do mensageiro celestial de que suas súplicas haviam sido reconhecidas e atendidas. Essa experiência deixa claro que atrasos não significam negações e que a vontade permissiva de Deus tem um papel em todos os aspectos da vida humana. O anjo lhe disse: Daniel, tu és muito estimado. Presta atenção às palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Ao ouvir essas palavras, levantei-me tremendo. Então ele disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que decidiste buscar entendimento e te humilhar diante de teu Deus, tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar, pois eu estava sendo retido ali com o rei da Pérsia. Agora vim para te explicar o que acontecerá com o teu povo nos últimos dias, pois esta visão se refere ao futuro. Daniel 10:11-14. Além disso, no Novo Testamento, Miguel também é mencionado. A breve epístola de Judas, no versículo 9, identifica Miguel como o arcanjo que disputou com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com auxílio divino, Miguel saiu vitorioso. Essa, no entanto, não foi a única confrontação entre Miguel e Lúcifer. Segundo João, no livro do Apocalipse, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. O grande dragão foi lançado fora, aquele antigo serpente chamado o Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:7-9. Nesta narrativa, Miguel surge como o líder de um vasto exército de anjos, claramente reconhecido como o supremo comandante militar de Deus. Historicamente, houve uma batalha celestial. Miguel e seus anjos enfrentaram Satanás e seus rebeldes. Deus mobilizou seus servos para confrontar as forças enfraquecidas e inferiores de Satanás. Como resultado, Satanás foi derrotado e perdeu seu lugar no céu. Os anjos de Deus são retratados como invencíveis. Essa distinção ressalta a separação entre anjos e demônios. Somente os seres celestiais possuem força superior. Em todos os confrontos, os anjos triunfam, derrotando completamente seus adversários. Os anjos são conhecidos por sua confiabilidade absoluta. Seu poder é incomparável em qualquer batalha. A invencibilidade dos anjos de Deus reforça a clara divisão entre os seres angelicais e as forças demoníacas. Apenas os exércitos celestiais possuem poder supremo, conforme o Salmo 103:20 declara: Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos em força, que executam a sua palavra, obedecendo à voz da sua ordem. Em todas as batalhas, os anjos saem vitoriosos, esmagando totalmente seus inimigos. Os anjos são celebrados por sua infalibilidade. Nenhuma força pode resistir a eles. São os protetores mais eficazes dos fiéis. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Se gostou, considere se inscrever em nosso canal para ficar atualizado com nosso conteúdo mais recente. Não se esqueça de curtir este vídeo se achou útil e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir você.